preciso que os projetores saiam desse lugar de achar, de olhar, ao mesmo tempo que eles têm essa facilidade de ver o outro, como eu estava falando, às vezes eles têm dificuldade de se enxergar e eles entram num limbo de ego. Oi, 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 seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse Meu canal. nome é Elô, sou guia e mentora de desenho humano aplicada à vida, carreira e negócios. Aqui embaixo tem informações sobre minha outra rede social, link de atendimentos e mais informações. E vamos para o que interessa. Você já se sentiu invisível e mesmo colocando alma, coração e todo cuidado naquilo que você faz, e mesmo assim você sentiu que não está sendo vista e reconhecida? Talvez você seja uma projetora assim como eu, e você pode estar tentando viver o sucesso de uma maneira errada. Sucesso é a assinatura de todos os projetores. Se você é projetor e ainda não viu a nossa playlist de projetor, assiste lá depois outros vídeos que tem, todos vão te ajudar nesse alinhamento do seu próprio ser com o seu desenho humano para que as coisas fluam com mais leveza. E hoje eu vou trazer aqui 7 ensinamentos que eu aprendi no decorrer desses anos, na teoria, nos atendimentos com desenho humano, que o sucesso começa a acontecer quando você se torna visível, porém não é qualquer tipo de visibilidade. Ele precisa estar alinhado à sua energia. A gente vai falar aqui desses 7 ensinamentos. O primeiro ensinamento é a ilusão do fazer mais. Olha como isso é um condicionamento extremo que a gente vive. Todo mundo é pautado no fazer mais. Quando você faz mais, você tem mais resultado. Só que a gente sabe que não é assim. E isso é uma coisa que você pode pesquisar em qualquer lugar e você vai entender. Existe, por exemplo, o princípio de Pareto. Existem várias coisas que você consegue entender que fazer mais não é sinônimo de sucesso. E, inclusive, para o projetor pode levar a um lugar totalmente oposto do que é o sucesso para o projetor. E se você trabalha online, por exemplo, assim como eu, você pode ter ouvido que você tem que postar todo dia, você tem que aparecer todo dia, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que fazer movimento XYZ dentro do seu negócio e você fica totalmente exausto ou exausta. Isso não é sinônimo de sucesso, principalmente para os projetores. Isso é uma completa ilusão e um completo condicionamento. E aí que está o ponto. Você, enquanto projetora, dentro do seu próprio desenho, tem ali configurações que vão te mostrar como que você faz, mas de uma maneira estratégica. Como você se movimenta de uma maneira estratégica. Porque não é sobre não fazer nada e deitar e ficar esperando o convite ou o reconhecimento ou isso. Não é sobre isso. Mas é entender o que que você está colocando no mundo. De que forma você está fazendo isso? Esse que é o maior ponto, sabe? Uma vez uma cliente me perguntou assim, Elô, e se eu fizer aquilo que eu aprendi no curso X, eu, mesmo sendo um pouco contra a minha energia, significa que eu não vou ter resultado? Não, não significa isso. Porque quando você está fazendo, algum tipo de resultado você vai ter. Toda ação gera uma reação. Não é sobre não fazer nada, é aí que está o ponto. É sobre fazer de maneira correta, de maneira alinhada. E o seu próprio desenho tem as respostas de como fazer de maneira alinhada. Enquanto você ficar tentando fazer mais, porque tá todo mundo fazendo mais. Você vai ficar dentro desse ciclo vicioso e você entra em comparação, você entra em amargura, você entra em cansaço e tudo isso é justamente o oposto de sucesso para o projetor. Então, muito cuidado. O primeiro ensinamento é a ilusão do fazer mais. Não entre nisso, entre no fazer correto, fazer com estratégia. O segundo ensinamento é a própria sabedoria do desenho humano. É entender que a sua aura foi projetada para guiar, para ver além, para enxergar o que o outro não está vendo, para fazer uma leitura daquela outra pessoa, para fazer uma leitura daquela determinada situação e direcionar o outro, os outros, enfim, de uma maneira correta, para que esses outros, inclusive, parem de perder tempo fazendo aquilo que não faz sentido. Então, esse segundo ensinamento é sobre isso, entender profundamente o próprio ensinamento da sua aura de projetora. E aí você entende que a sua energia ela não foi feita para sair correndo, ela não foi feita para estar nesse movimento constante, e sim para estar sendo nutrida do que faz sentido para você, de ensinamentos, de estudos, de calmaria, de paz, de movimento também, como a gente falou ali atrás, mas
estratégico, e então essa sua aura entra nesse funcionamento de forma otimizada, e é isso que você, como projetora, veio trazer no mundo, coisas de forma otimizada. O terceiro ensinamento é o paradoxo de esperar o convite versus ser ativa. Ser projetora não significa ser passiva. Esperar não é se esconder. Esperar o convite, o reconhecimento é você se preparar, é você se posicionar, é você ser estratégica na forma como você se mostra no mundo. Então, existe um ponto muito forte que acontece na vida dos projetores, que é chegar no desenho humano, estudar e entrar no limbo de não fazer nada. No limbo de achar que agora eu vou só ficar esperando, porque afinal eu vim para ser reconhecida. Ah, o que que eu faço agora? Bom, enquanto eu não sei, eu vou ficar parada. E não é sobre isso. Então, existe esse paradoxo. Você precisa estar em movimento. A vida é viva, a vida ela precisa estar pulsando através de você. Você precisa estar fazendo as coisas que você gosta, estudando profundamente e se dedicando àquilo que você ama, porque os projetores, eles têm essa aura penetrante. Então, se você não para estudar, seja aquele sistema, algo do seu trabalho, a sua paixão, seja o que for, você não está nutrindo a sua alma com aquilo que precisa e com aquilo que o mundo vai apontar para você e falar: olha, você é muito boa nisso, entende? Então existe esse paradoxo. Então, o cuidado aqui é estar em movimento, sim, da sua maneira, de uma maneira muito mais pausada, sim, de uma maneira que precisa descansar mais do que outras pessoas, sim, não é sobre não descansar e tudo mais, mas é entender que você precisa estar em movimento. Essa espera é uma espera ativa e eu vejo muita confusão nesse lugar, sabe? E aí entra o quarto ensinamento, que é visibilidade não é ego, é serviço. Por que que eu tô falando isso? Porque você, como projetora, tem uma sabedoria rara. Não só uma, mas vários dons, vários talentos que o seu próprio desenho humano te mostra, inclusive, caso você não reconheça todas. Inclusive, é muito normal para o projetor ter uma certa dificuldade em se enxergar. O projetor ele precisa muito do outro para ele se ver, inclusive para ele se reconhecer, para ele entender mais sobre si. A gente, como projetora, tem uma facilidade absurda de entender o outro, de ler o outro, de guiar o outro, mas quando o negócio é sobre nós mesmos, a gente tem uma certa dificuldade. Então, é muito importante você ter mentores, guias, buscar consultorias, buscar atendimentos para você melhorar isso de se enxergar. Mas a questão da visibilidade aqui é muito importante, porque ela não é ego. Então, se você não aparece, se você não serve, se você não se coloca disponível, como que os convites vão chegar para você? É preciso que os projetores saiam desse lugar de achar, de olhar, ao mesmo tempo que eles têm essa facilidade de ver o outro, como eu estava falando, às vezes eles têm dificuldade de se enxergar e eles entram num limbo de ego, num limbo de, eu não vou aparecer aqui, eu não vou falar minha opinião, eu não vou falar dessa forma, eu não vou mostrar o que eu sei, porque entra nesse lugar de ego. E isso é um buraco sem fundo, muito cuidado com isso. E a aura do projetor, como ela tem um funcionamento específico, para o projetor entrar nisso dessa questão do ego, dessa questão de ter esse certo receio da visibilidade, é muito comum. E isso muitas vezes vem de um condicionamento lá da infância dos projetores, em que eles realmente se sentiram invisíveis em determinadas situações, não se sentiram, como é que eu vou dizer assim, eles não se sentiram vistos e nem reconhecidos por aquilo que eles tinham, e eles cresceram com essas feridas e tudo mais. E acontece que na vida adulta, quando era para o projetor e a projetora estar ali guiando, orientando, se tornando visível, se tornando literalmente esse farol que é o projetor, ele entra no oposto, porque está condicionado. Então é um ponto para você ter atenção e ajustar. E se lembre sempre que não é sobre você, a sua sabedoria, o que você está entregando, o que você está fazendo na sua vida, o seu propósito, sabe? A sua profissão, seja o que for, não é sobre você.
é sobre o que você está entregando para o mundo, é sobre o que é muito maior do que você, sabe? Então, às vezes, a gente precisa também humildecer, sabe? E aí a gente entra no quinto ensinamento, que é sucesso com leveza, com reconhecimento e com direção. Para uma projetora, sucesso não vai ser sobre bater um monte de metas, vai ser sobre ser reconhecida, ser convidada para aquilo que realmente te valoriza. Vai ser sobre trabalhar menos, mas com muito mais impacto. É ser vista, é ser escolhida e é ser bem paga pela sua própria genialidade. E existe uma pergunta clássica que precisa estar no topo da listinha do projetor, que é: o que é sucesso para você? Tudo deve começar desse ponto. Você precisa partir desse ponto. Por quê? Se você não tem uma visão do que é sucesso para você, porque para cada projetor vai ser uma coisa. Não é todo mundo que quer a mesma coisa, não é todo projetor que quer a mesma coisa. Se você tem dúvida sobre o que é sucesso para você, o seu próprio desenho humano te fala. Inclusive, tá tudo bem mudar a nossa perspectiva de sucesso, a nossa visão de sucesso durante a vida. Dependendo das configurações do seu desenho humano, isso pode mudar com mais constância, inclusive. Mas essa pergunta, ela precisa estar no seu caderninho e você precisa revisar isso a cada, sei lá, 2, 3 meses. Será que o que eu estou fazendo hoje é o sucesso que eu quero? Para um projetor, o sucesso pode ser simplesmente ter uma vida com muita paz, com muita leveza, em que ele quase não trabalhe. Para outros, não. Para outros, eles precisam mais de movimento, de mais trabalho e tudo mais. Enfim, cada projetor vai ter o seu tipo de sucesso. E essa pergunta, ela não pode ser negligenciada. Precisa fazer parte da sua rotina, precisa estar ali no seu caderninho. Eu recomendo, inclusive, que você tenha um caderninho de projetora para você escrever todas as coisas sobre projetor, para você ir entrando nesse universo cada vez mais, porque isso ajuda você a se alinhar e a sair dos condicionamentos. E a gente entra agora, então, no sexto ensinamento, que é o erro comum das projetoras. Muitas projetoras entram nesse lugar de se esconder, literalmente, esperando esse convite ideal. Só que ninguém sabe quem você é. Como que esse convite vai chegar? A sua visibilidade, ela é sua responsabilidade. Eu sei que algumas pessoas do desenho humano falam assim que a nossa aura faz o trabalho. Um gerador tem a aura que faz o trabalho, o projetor tem a aura que faz o trabalho, o refletor e por aí vai. Sim, isso é verdade. Só que aí entra a chave. O projetor, normalmente, quando ele está nesse universo de se esconder, porque ele está esperando o convite, ele entrou num outro condicionamento de se esconder e aguardar o convite de forma escondida, muito provavelmente ele está vivendo sobre esse condicionamento e a sua aura, ela está operando de uma maneira que traz medo, que traz insegurança, que traz receio, e isso não é o natural da sua aura. Então, ela não vai atrair convites, ela não vai chamar atenção, ela não vai ser vista, ela não vai ser reconhecida, porque você entrou nesse limbo de se esconder, achando que, eu vou mostrar isso aqui e aí pronto, acabou. É, daí as pessoas vão chegar. E não é sobre isso, então tem que ter muito cuidado, porque sim, a nossa aura ela vai trabalhar realmente. Só que a nossa aura ela precisa de nutrição. Se você tá vivendo de uma maneira desalinhada, fazendo tudo ao contrário do seu próprio desenho humano, como é que a tua aura vai trabalhar? Entende? Então é sobre isso. Essa é uma questão muito importante, porque não é sobre ficar escondida. Sai de dentro dessa toquinha aí. E o sétimo ensinamento, mas não menos importante, talvez seja o mais importante de todo esse vídeo, que é a autovalidação. O convite, ele precisa começar dentro. Antes de qualquer convite externo, você precisa se reconhecer. Antes de esperar por ser reconhecida, você precisa se reconhecer. E eu não tô falando aqui, daí você vai me falar assim, talvez, Elô, mas você falou que o projetor ele se enxerga através do outro. Isso é diferente. A gente se enxerga através do outro. E isso ajuda no desenvolvimento, digamos assim, da nossa aura. Mas o reconhecimento ele precisa vir da gente. Você pode estar com outra pessoa e estar se enxergando e não se reconhecer. Então, o outro ajuda nisso, com toda certeza. Mas isso precisa vir de dentro de você. Se isso não tiver uma validação interna,
o projetor vai ficar aí nesse ciclo, nessa bola de neve. E isso, infelizmente, é muito comum o projetor estar nesse lugar. E como eu faço para entrar nesse processo de autovalidação? Tem duas coisas que eu gosto muito, que é coragem e confiança. Você precisa de coragem para se movimentar, para assumir os riscos das escolhas que você faz, para assumir o risco da visibilidade. E a confiança vem junto, porque a partir da confiança de que você sabe o suficiente, de que você estuda muito, de que você se dedica, de que você faz o seu trabalho, que você descansa o tanto que precisa descansar. Isso tudo vai te ajudar nessa autovalidação e também as pessoas à sua volta. Seja pessoas que você atende, seja familiares, amigos, o que for. Ah, Elo, as pessoas não me reconhecem e elas me colocam para baixo. Bom, então é um ponto, é um belo sinal de que talvez você precise dar uma renovada nas pessoas e no ambiente que você vive. Se você é projetora, pare de tentar fazer como todo mundo e comece a ser visível do seu próprio jeito. Eu já falei isso em algum outro vídeo, mas às vezes uma projetora ela vai ter um sucesso, ela vai ter o reconhecimento quando ela coloca para fora seus dons, seus talentos. E às vezes o talento de uma determinada projetora vai estar muito relacionado, por exemplo, à escrita, e não necessariamente ela vai colocar a cara visível o tempo todo, e sim a escrita dela vai ser muito chamativa, vai ser aquela coisa que vai conectar. Então não existe um jeito certo. Você, como projetora, amplia a visão disso, dessa questão da visibilidade, e traz isso para o seu mundo. Se você quer aprender muito mais sobre o fato de ser projetora, e não só isso, mas sobre todo o seu desenho humano na prática, aqui embaixo tem mais informações no meu link para você poder fazer atendimentos personalizados, caso você queira. E se você chegou até aqui, curta esse vídeo, me fale quais desses ensinamentos você já aplica e qual é a sua maior dificuldade enquanto projetor, enquanto essa questão da visibilidade, sabe? Do sucesso, como você vive isso, como você sente isso na prática. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.